Graças ao Senhor, estamos novamente aqui na casa do Milton e da Jussara para mais um estudo bíblico de Romanos. E hoje nós vamos concluir o capítulo 7, se Deus quiser. E vamos prosseguir no nosso estudo. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2026, tá certo? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nos abençoe. Senhor, nós queremos nos colocar em Tua presença nesse momento, dedicar esse tempo a receber e compartilhar a Tua palavra. Senhor, abrir nosso coração para que o Senhor fale conosco. Senhor, nos abençoe, Senhor. Se nós não tivermos a Tua bênção, nós não temos nada. Por isso precisamos que o Senhor nos abençoe. Senhor, fale para dentro de cada um que aqui está. Também colocamos diante de Ti todos os que acessarão o canal do YouTube, também possam receber a Tua palavra. Nós só estamos aqui por causa da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nós queremos valorizar. Ó Senhor Jesus, mais uma vez pedimos, nos abençoe. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então nós, dando prosseguimento ao nosso estudo de Romanos, nós vimos na reunião anterior que entramos no capítulo 7 e falamos a respeito dos versículos de 1 a 6, a respeito dos dois maridos, né? E também falamos a respeito do pecado, nos versículos de 7 até o 25. E nós falamos que o pecado é como uma força ativa na nossa carne. O pecado é como se fosse uma pessoa. O pecado é personificado. Ele tem uma atuação como se fosse uma pessoa manipulando, seduzindo, tá certo? Conduzindo à morte. Então o pecado é algo terrível, realmente, que entrou na humanidade e nós temos esse pecado habitando na nossa carne. E hoje nós vamos falar sobre essas questões do pecado, mas vamos abordar a questão das 3 leis que estão aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 7 até o 25. Essas 3 leis, elas não são como a lei de Deus, não é isso que nós queremos dizer. É semelhante à lei da gravidade. Então, o que é uma lei? É uma lei que aquilo acontece porque tem uma lei. Tem uma lei que, a lei da gravidade, atrai um objeto para uma massa maior, né? Que é na Terra, no nosso caso aqui. Então, se eu jogar esse celular, não vou fazer isso, a experiência não é boa, né? Mas se eu jogar o celular aqui, 200 mil vezes, ele vai cair as 200 mil vezes, ele não vai flutuar, porque tem uma lei que é a lei da gravidade. Então, nós vamos ver algumas leis também, podemos dizer que é leis da natureza, né? Então, nós vamos abordar esses versículos de 7 até o 25 hoje, nesse enfoque. Na semana passada, nós pensamos alguns versículos mostrando que o pecado realmente é ativo, realmente é forte. Então, dessa vez, nós vamos abordar dessa maneira. E aqui nesse trecho, então, capítulo 7, versículo 7. Vou começar a discorrer aqui. Paulo, que é o autor de Romanos, da Epístola aos Romanos, ele fala o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Então, esse texto que nós vamos ler, esse trecho, Paulo está falando do tempo em que ele
ainda não tinha se convertido. Ele era uma pessoa criada no judaísmo, ele era ensinado com relação à lei de Deus, aos mandamentos, aos estatutos, às ordenanças. 613, se não me engano, são as regras, né, da lei de Deus. E Paulo era versado, era ensinado, era alguém que aprendeu desde pequeno, desde criança, nascido num lar judeu e tal. E ele queria cumprir a lei. Mas o que acontece? O homem tem força para cumprir a lei? Então é isso que ele está querendo mostrar aqui. Que no tempo em que ele não conhecia o Senhor, ele viu que a lei dizia várias coisas. Não matarás, guardar o sábado, adorar só a Deus, aquela coisa toda, né? E vocês querem que eu leia a lei de novo? Eu vou ler os 10 mandamentos aqui para vocês, tá bom? Então, lá, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 foi quando o Senhor falou a Moisés estas palavras. E estas palavras foram gravadas em tábuas de pedra. Eu vou ler para vocês, vocês podem acompanhar. Versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do sábado, é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Se você reparou, uma palavra que se repete várias vezes aqui, qual que é? Não. Não. Quem falou não? Deus. Deus fala muito não. A pergunta é, ele nos ama ou nos odeia? Ele nos ama. Quem mais nos ama, com certeza, é Deus. E é quem mais fala não para nós. Aí eu falo uma palavra para os pais. O não para os filhos é amor ou desamor? É amor. Tem muito pai que tem medo de falar não para os filhos. Hoje tem uma politicamente correto, não pode falar não pode falar. Tem alguns educadores até que pregam que o não a criança não entende.
Peça para a criança fazer alguma coisa para você, ela fala, não, não quero. Ela entende ou não? Sim ou não? Ela entende. Do lado dela, ela entende. Então, eu quero dizer, Deus nos ama e Ele coloca restrições para nós, porque Ele sabe que nós precisamos delas. E nós também, pais, educadores e tudo mais, tem que falar não. Não pode ter medo de falar não. E isso está sendo uma coisa muito complicada nos dias de hoje. Mas não é esse o nosso assunto. Só estou falando disso porque realmente Deus nos ama e é uma necessidade que Ele fale não para nós. Tá certo? Então, tomando aqui o versículo 17. Não cobiçarás. E é esse versículo aqui que Paulo destacou aqui em Romanos. Por quê? Não matarás. Você pega uma faca, você pega uma pedra, você pega um revólver, pá, matou. É um ato exterior. Adultério, um ato exterior, e assim vai. Roubar, um ato exterior, tal. Mas a cobiça é o quê? É um ato exterior? Não. A cobiça é algo interior. É um desejo interior. Então veja como a lei, até no Antigo Testamento, né, ela mexe com o nosso interior. Aparentemente, se eu não matar ninguém por fora, isso o Senhor mudou no Novo Testamento, o Senhor elevou no Novo Testamento. O Senhor falou, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que se alguém odiar seu irmão, já está matando o irmão. Então veja, do matar exterior para o odiar interior, elevou. O nível aumentou. Por que o nível aumentou? Porque antes a vida de Deus não habitava no homem do Antigo Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, Jesus veio exatamente para isso. Para resolver o problema entre Deus e o homem e poder vir habitar dentro do homem. Então, a vida que nós recebemos é uma vida que não odeia. Deu para entender? A vida de Deus em nós é uma vida que não odeia, mas ela ama. Então, até mesmo se alguém te der um tapa na face esquerda, você tem que dar direito ou ao contrário. Veja só, as reações do cristão são reações mais elevadas. E nossa vida ela é feita mais de 50% de reações e não de iniciativas, mas reagimos, né? Às coisas, às pessoas, ao ambiente, às situações. Então, voltando aqui, Paulo falou, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, aqui, a lei que está falando aqui é a lei de Deus. A lei de Deus retrata quem Deus é. Se vocês dois, por exemplo, tem a casa de vocês lá, vocês pode ter escrito ou não escrito, mas tem uma lei da casa, não tem? Então, vou dar um exemplo meio simples. Se entrar na casa de um japonês, você tem que tirar o sapato. É a lei da casa. Por quê? Naquela casa não se anda de sapato, porque o sapato contamina. E assim. Então, isso retrata quem é a pessoa, o que ela gosta e o que ela não gosta. A lei de Deus retrata Deus. Deus é o quê? Justo, santo, Deus é amor, Deus é luz, Deus é verdade. Longânimo, etc. e tal. Então a lei de Deus retrata Deus, apresenta Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta. Deus é justo, santo, verdade e tal. Então na lei nós podemos ver as qualidades que Deus tem e que ele quer que a gente guarde, tá? Que a gente viva dessa maneira. Mas, diante de Deus, como nós nos sentimos? Santos? Justos?
Então, e diante da lei de Deus é a mesma coisa. E é aí que a gente começa a cair a ficha do pecado. Não é verdade? Então Paulo está falando, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não falasse, não cobiçarás. Então, quando a lei fala que cobiça é pecado, então agora isso que eu sinto com relação às coisas dos outros é pecado. Esse desejo que eu tenho de ter o que o outro tem é pecado. Certo? Então isso expõe o homem. Nós já falamos, né? O pecado, como o pecado, leva o homem a conhecer o pecado. Vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo 20 de Romanos. Capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Reforçando, a lei tem essa função de mostrar o que é pecado e mostrar que você é um pecador. Você não consegue cumprir a lei. Capítulo 4, versículo 15. São versículos pelos quais nós já passamos por eles, mas aqui estamos revisando, né? Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Mas a lei mostra que há transgressão. 5:20. Tudo é Romanos, tá? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, dessa maneira, o homem é exposto como fraco e subjugado pela lei. Versículo 19 do capítulo 3. O homem é fraco e é subjugado pelo pecado, né? Vamos lá. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Olha. Então, Paulo, voltando para Romanos 7, ele destacou aqui um daqueles 10 mandamentos. Não cobiçarás. Lá fala de não cobiçar muita coisa, né? Lembra que nós lemos? Não cobiçará a mulher do próximo, o servo, nada do próximo. Mas Paulo resumiu aqui em não cobiçar. Não cobiçarás. O pecado da cobiça não está relacionado a um ato exterior, mas um desejo interior. O problema do homem não está apenas na sua conduta exterior, mas no desejo interior. Lembrando que a conduta exterior é um reflexo do interior, certo? Os desejos, e aí acaba caindo em atos pecaminosos. O pecado, como nós falamos na semana anterior, é como uma pessoa atuando de maneira viva e ativa dentro de nós. Nós não vamos ler todos os versículos com relação a isso. Vamos lá, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência ou cobiça. Na verdade, a palavra mais adequada aqui é cobiça. Sua versão está assim? A sua versão é igual? A sua versão, Alessandro, como é que está aí? Versículo 8. Sete, 8 mesmo. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou-se a mim todas as concupiscências. Ah, tá, concupiscência aí também. Mas essa palavra aqui, concupiscência, é a mesma de cobiça, que foi traduzida como cobiça, do original. Porque sem lei está morto o
pecado. Então, Paulo, ele tinha cobiça. Paulo está falando, a cobiça foi despertada em mim. E a cobiça é algo que ninguém vai ver. Certo? Ninguém vai ver a cobiça. Eu queria ter o cabelo do Mateus. E vai... E cheio, né? Bom, mas ninguém sabe, né? Está aqui dentro de mim e tal. Mas a cobiça, Paulo está falando, despertou em mim toda sorte de cobiça. Versículo 9. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me retornou para a morte. Versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então o pecado aproveita-se da lei para enganar e matar. A força do pecado é a lei. Posso falar isso ou não? Porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Então vamos lá. 1 Coríntios 15. Tem coisa que a Bíblia fala, a Bíblia fala isso? A Bíblia fala, sim. Ela deixa bem claro muitas coisas, né? 1 Coríntios 15, 56. A gente precisa tomar cuidado para que os nossos conceitos e preconceitos não se sobreponham sobre o que a Bíblia diz. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você torce para o Corinthians, certo? E aí o jogador do Palmeiras está jogando Palmeiras e Corinthians. O jogador do Palmeiras entrou na área e veio o goleiro do Corinthians lá e fez uma falta no jogador do Palmeiras. É o quê? Pênalti, não é? Mas você é corintiano. Você é um corintiano roxo. Você pode ver a imagem, você vai brigar com a imagem, porque não foi pênalti. Não, veja bem, ele simulou, tal. Mas a imagem está lá. Esse exemplo é um exemplo bastante banal. Mas muitas vezes isso acontece conosco. Porque nós temos conceitos e preconceitos, e ao lermos a Bíblia, está escrito lá, mas o nosso conceito ainda está falando mais alto. É possível isso? É possível. Então a gente precisa, sabe fazer o quê? Se esvaziar. Tirar tudo conceito, tudo preconceito, tradição, tudo que é do homem natural, vamos falar assim, e deixar Deus colocar o pensamento dele, a palavra dele dentro de nós. Vamos lá então. Versículo 56 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos ler juntos? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por isso que nós não devemos voltar para a lei como um mandamento exterior para a gente cumprir no nosso esforço natural, tentar guardar a lei pela lei, mas nós devemos voltar ao nosso espírito, deixar o Senhor viver em nós, aí sim nós podemos viver e espontaneamente nós vamos estar cumprindo a lei. Percebe? Então, essa é a chave para todo cristão. Voltando para a primeira Romanos 7, seguindo aqui os versículos. Versículo 12. Por conseguinte, o que acontece? A lei é santa. E o mandamento? Santo e justo e bom. Não tem nada errado com a lei, porque nós falamos, a lei é um retrato de Deus. Certo? Versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei,
causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, o mandamento expõe que aquilo que eu faço é pecado. Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu muitas vezes pratico é pecado. Então, a lei me expõe. A lei é ruim? Não, a lei é boa, mas eu não consigo cumprir a lei. E aí, expõe que eu sou pecador. Versículo 14. Porque bem sabemos, olha aqui, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é espiritual porque tem o caráter de Deus, que é espírito. O homem é, ao contrário, carnal. Então aqui nós vemos um problema bem claro. A lei é espiritual e o homem é carnal. É oposto, né? Continuando. Porque, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Acontece isso com alguém ou não? Ai, eu não devia ter falado daquele jeito. Mas veio um negócio em mim que eu tive que falar. Acontece ou não? A gente fala assim, soltar os cachorros, né? Ah, soltei os cachorros. E solta mesmo. E é cachorro bravo. Né? Se descuidar, o cachorro vai lá e despedaça a pessoa. E esse cachorro está onde? Esse cachorro é o como fala aqui, né? Não faço o que prefiro, sim o que detesto. Versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, nós já vimos isso na semana passada. O pecado habita em mim. Mas nós precisamos estar claro aonde que o pecado habita em mim, tá? Vamos lá. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, onde? Na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Eu quero fazer o bem? Quero. Está lá dentro de mim. Mas na minha carne tem o quê? O pecado. Não, porém, o efetuá-lo. Então, vamos lá. A carne é o corpo humano caído, corrompido, com as suas concupiscências, com as suas cobiças. O corpo do homem se tornou a carne pecaminosa a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus e o veneno do pecado entrou no homem quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o pecado veio habitar no corpo do homem e aí se tornou carne. Lá em Gênesis 6, Deus fala assim, o homem é carnal. Certo? Então aí Deus decretou, o homem é carnal. Ele é inclinado, a carne manda, está mandando no homem. Isso foi na ocasião do dilúvio. Só, não vamos entrar em detalhe. Bom, aqui Paulo deixou bem claro que na carne não habita bem nenhum. Mas ele ainda tem a vontade dele que quer agradar a Deus. A vontade de Paulo não quer agradar a Deus? Quer agradar. Segundo a boa lei da mente. Então nós vamos ler os versículos seguintes aqui. Vamos lá. Eu vou repetir o 18 porque é um versículo bastante importante. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro. Preferir é algo da vontade. Mas o mal que não quero, esse
faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Esse mim é onde? Na carne. Isso. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, essa lei que a gente estava falando, de que o mal reside em mim. Existe essa lei ou não? Sim. O mal reside em você? Ou é só em mim? Em todos nós, né? O mal reside em mim. Mais uma vez, aonde? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, no meu prazer, na minha vontade, eu quero fazer a lei de Deus. Eu tenho prazer. Vamos lá. Tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Então ele colocou a lei que está na carne e a lei que está na mente, que deseja, que pretende fazer o bem. Então ele colocou aqui como uma lei. Você também não deseja fazer o bem? Mas aí, de repente, é vencido pelo mal que habita em mim. Como o Paulo falou, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem não tem essa experiência? Certo? Vamos lá. Eu vou repetir o 23. Mas vejo nos meus membros, reforçando, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Deu para identificar algumas leis aqui? Então a lei do pecado está onde? Nos membros. E a lei de querer fazer o bem que está na minha mente. São duas leis. Tá certo? Quando elas se contrapõem, aí que dá o problema, né? O mal que eu não quero, esse faço. Aí o 24, gostaria de ler junto com todos vocês. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo constatou: sou miserável, sou infeliz. Que homem que eu sou, desventurado. Quem me livrará do corpo desta morte? Então, também outra declaração que ele faz. Esse corpo é um corpo de morte, é um corpo desta morte. Bom, duas leis aqui nós já identificamos, né? A lei do pecado e a lei da mente. Qual seria a terceira lei? É a lei do Espírito. Mas essa lei do Espírito ela vai ficar mais clara aqui para nós no capítulo 8, tá? Então, versículo 25 agora. Vamos ler com bastante força. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Capítulo 8, versículo 1 e 2, vamos ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Então agora entrou a terceira lei, a lei do Espírito. E a lei de Deus? A lei de Deus é a outra categoria, né? É a lei escrita, é a lei aos mandamentos de Deus, tal. Mas essas são leis que regem o cristão, vamos falar assim, a pessoa. Então, essas experiências que Paulo falou, ele falou, quando eu não tinha o Senhor, era isso só que acontecia comigo. Só isso.
Mas agora entrou uma outra lei, a lei do Espírito da vida. Tá certo? Então, antes eu era um desventurado homem, infeliz, miserável, tal. Graças a Deus por Jesus Cristo. Quem me livrará do corpo da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, nós vamos entrar mais profundamente na lei do Espírito da vida, no capítulo 8. Mas eu queria ressaltar, então nós temos, na nossa carne tem a lei do pecado. Na nossa mente tem a lei que quer fazer o bem. E no nosso espírito agora tem a lei do Espírito que dá vida. Amém? A lei do Espírito da vida. E essa lei, ela é inferior ou superior às outras? Como eu falei da gravidade, a gravidade, ela, para ser vencida, precisa do quê? Hã? Ser vencido? Do vácuo? Eu ia falar dos potentes motores, dos foguetes, né? Então, a lei do foguete, vamos falar assim, ela ultrapassa, ela sobrepuja a lei da gravidade. Entendeu? Então, esses foguetes que a gente vê aí sendo lançado, né? Queima toneladas e toneladas de combustível. Por quê? Para ser mais forte do que a gravidade. E a lei do Espírito da vida é mais forte que a lei do pecado. Então, onde que nós queremos ficar? Em que lei? Aleluia. Então, para encerrar, eu gostaria de ler de novo com vocês o versículo 25. Só a parte inicial, tá bom? Vamos ler o 24 e o 25. A parte inicial do 25. 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Isso. Então, veja, nesse capítulo 7 não é mencionado nem o espírito humano e nem o espírito de Deus. Por quê? Paulo está tratando do homem natural. O homem natural quer fazer o bem, mas o homem natural tem o pecado na carne, né? No corpo, e não consegue. Agora nós, crentes, nós cremos no Senhor, agora nós temos uma lei que sobrepuja. Então, aí nós vamos entrar no capítulo 8, que vai falar muito de espírito. Tanto do Espírito de Deus, como do Espírito humano. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Por Jesus Cristo. Aleluia.